Estamos aí iniciando as nossas atividades depois desse final de semana de 3 cultos seguidos, né? Que foram cultos de celebração do aniversário da igreja. Foi muito bom. Quem gostou dos cultos aí? Gostou, irmã Sandra? Os pregadores são ousados? Maravilha, né? Eu também fui muito edificado, porque às vezes a gente fica ministrando, a gente também quer ser ministrado, né? A gente que às vezes está sempre aqui ministrando a palavra, tem momentos que você quer sentar nessa cadeira e ouvir o Espírito Santo falar com você. Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo em todos os momentos, né? Foi muito ministrado, né, sobre questões que Deus já está falando no nosso coração. Em muitos momentos Deus não me trouxe algo novo, mas confirmou algo que Ele já está falando. E em muitos momentos também trouxe algo novo para despertar, abrir os nossos olhos espirituais. E eu quero começar aqui esse nosso culto de ensino lendo aqui um texto da palavra de Deus, onde Jesus fala ali da parábola do samaritano, né? Conhecido como o bom samaritano. Está ali em Lucas capítulo 10. E Jesus ele está falando com doutores da lei, né? E ele, naquele diálogo com os doutores da lei, ele fala sobre exercer misericórdia. E para falar sobre isso, ele conta uma parábola. Então, no versículo 30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, o levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Queridos, o próximo, né, a palavra próximo é um termo usado para denotar alguém que não tem nome, alguém que não tem identidade. O próximo é uma designação que a gente usa às vezes para dizer simplesmente alguém que vem depois de outra pessoa. É o próximo. Então o próximo pode ser alguém que está simplesmente no teu caminho. Você não sabe se é homem, se é mulher, né? Você não sabe se é adulto, se é criança. É o próximo. É alguém que muitas vezes está no meio do caminho, às vezes passando por uma situação difícil, às vezes sofrendo porque foi maltratado por outras pessoas, porque foi maltratado por alguém, porque foi ferido, né? E por causa dos seus ferimentos ele está no meio do caminho. Muitas vezes o próximo é alguém que foi ferido por alguém. Muitas vezes o próximo é alguém que se decepcionou com alguém e está no meio do caminho precisando ser ajudado, precisando que alguém olhe para ele e sinta no seu coração compaixão e o ajude. Então existem muitas pessoas que estão vivendo assim hoje. Muitas pessoas hoje se encaixam perfeitamente nessa qualificação de ser o próximo, alguém que precisa ser ajudado. E é interessante que Jesus, falando sobre essa questão do exercer misericórdia e usando essa parábola como exemplo para trazer ensinamento ali, né, a pessoa com quem ele estava conversando, ele menciona que aquela pessoa que estava caída no chão, que seria o próximo que foi ferido, o próximo que foi machucado, ele teve a oportunidade de ser ajudado por um sacerdote e um levita. O que eles fizeram, irmã Sandra? O sacerdote e o levita? E não deram atenção, né? Não se importaram. Podemos dizer que ele foi tratado com indiferença? Né? Com indiferença, tipo, não é problema meu, né? Não compete a mim fazer alguma coisa. Ficou indiferente. E aí a gente vê que ali, tanto o sacerdote como o levita,
eles representam, vamos dizer assim, as pessoas que tinham maior responsabilidade de serem sensíveis à necessidade daquele próximo. Por quê? Porque eram pessoas que tinham títulos de espiritualidade, pessoas que, vamos dizer assim, pelos títulos que tinham, eram vistas como pessoas que tinham uma relação íntima com Deus. Então se espera muito de alguém que, quando você olha o contexto de vida daquela pessoa e, vamos dizer assim, o título que ela possui, e isso está relacionado à sua vida espiritual, se espera muito, mas eles não corresponderam ao que era esperado. Eles não corresponderam àquilo que eles deveriam fazer, ao que era esperado deles como pessoas espirituais, pessoas que tinham comunhão com Deus, pessoas que tinham relacionamento com Deus, pessoas que tinham a obrigação de servir a Deus e, em servir a Deus, servir também ao próximo. Então eu digo assim, que não são os nossos títulos que nos qualificam, mas as nossas atitudes de amor. Do que adianta você ter um título e por trás daquele título não há amor, não há compaixão, né? Você não é uma pessoa sensível aos propósitos do amor. E quais são os propósitos do amor? Ajudar, ser solidário, né? Se compadecer. Então eu vejo assim, que ser cristão é um título para muita gente hoje. E hoje eu vi um vídeo no Instagram, onde tinha um rapaz entrevistando várias pessoas dizendo: qual a sua religião? Ah, eu sou cristão. Você é cristão, 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 cristão. E aí depois que todo mundo disse que era cristão, ele começou a fazer o seguinte desafio: cite um versículo da Bíblia. Ninguém conseguia citar um versículo da Bíblia. Ninguém conseguia, sabe, não tinha comunhão com a palavra, não conhecia a Bíblia, mas era cristão. Aí ele fez a mesma experiência com vários muçulmanos. E os muçulmanos citaram de cor lá vários textos do Alcorão, né? Então, mostra o nível de comprometimento que muitas vezes as pessoas têm. Não adianta você dizer que é alguma coisa e muitas vezes aquilo que precisa ser visto em você, as pessoas não conseguem ver. Me lembro também de um outro vídeo que eu vi alguns dias atrás, em que um missionário disse que ele chegando próximo a uma rua, ele viu um mendigo, e aí ele chegou ali, se ajoelhou e disse: Jesus te ama. E aquele mendigo olhou para ele e falou assim: eu sei que Jesus me ama, mas o que eu preciso ouvir no meu coração é que você me ama. Porque é fácil dizer que Jesus me ama, você me ama. Então, olha só que confrontador é isso nas nossas vidas, né? Então, é fácil você chegar para uma pessoa e dizer: Jesus te ama, e tem um impacto você dizer para as pessoas que Jesus ama a vida delas, mas às vezes as pessoas não querem ouvir que Jesus ama, ela quer saber: tudo bem, Jesus me ama, e você me ama também? Né? E se nós somos cristãos, nós precisamos estar prontos a dizer: não, eu amo a sua vida em Cristo Jesus. E tudo isso a gente tem que estar pensando. Então eu olho aqui um sacerdote e um levita que viram um homem caído e foram embora. Mas aí passa um samaritano que não tem título espiritual nenhum. Ele levanta aquele homem caído, põe no seu cavalo e leva até uma estalagem, cuida dele, paga a conta, manda cuidar do rapaz e diz: se for gasto mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago o que faltou. Então esse é agir de misericórdia. E aí eu penso assim, que aqui entra uma situação muito importante que se chama empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Então a empatia do samaritano, ela foi muito maior do que a empatia do sacerdote e do levita. O samaritano, ele se colocou no lugar daquela pessoa, ele pensou assim: se eu tivesse aqui, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Que me levantasse, que me ajudasse, que passasse óleo nas minhas feridas, que me desse socorro nesse momento. E então eu penso que a empatia do amor, ela é muito mais poderosa do que títulos espirituais.
Porque vamos supor, passou, aquele homem foi restaurado, aí aparecesse diante dele o levita, o sacerdote, o samaritano, e ele precisasse se converter à religião de um dos três, para qual ele se converteria? Em Rodrigo? O que teve misericórdia dele. Não é querer nem saber se o cara era sacerdote, se o cara era levita. Ele olhar para quem o ajudou. Vocês conseguem entender isso? Então, nós precisamos avaliar essas questões da nossa vida, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão brigando por cargo na igreja, por título, né? Cada dia surge um título mais alto dentro do evangélico, é pastor, é apóstolo, é vice-arcanjo, e as pessoas estão criando títulos e títulos e títulos, e o que precisa ser feito são termos atitudes que condizem com aquilo que realmente nós somos. Cristãos, filhos de Deus, servos de Deus Altíssimo, né? O mundo não quer saber quantos títulos a gente tem. O mundo não quer saber se eu sou apóstolo. O mundo não quer saber se eu sou pastor, se eu sou vice-arcanjo, se eu sou isso. O mundo quer saber se eu tenho misericórdia, se eu tenho Deus presente na minha vida, se eu estou disposto a estender a mão para quem está caído. É isso que o mundo quer saber, né? De cada um de nós. Então eu quero trazer essa reflexão aqui no início, né, desse nosso culto, para a gente pensar sobre essas questões. E eu quero convidar você a ficar em pé, para que nós possamos já orarmos, louvarmos a Deus. Feche seus olhos neste momento. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Vamos pedir para que Deus venha nos visitar aqui nessa noite, para que o Senhor venha continuar falando ao nosso coração através da sua palavra, nos despertando para que possamos caminhar em direção ao seu querer, à sua vontade. Pai querido, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença. Bom é estar na casa do Senhor. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque, ó Deus, a casa do Senhor é um ponto de encontro, aonde nós, como povo, buscamos intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. É aqui que nós dedicamos a Ti a nossa adoração. É aqui que nós, Pai, permitimos que o Espírito Santo, através da dinâmica do culto, trabalhe no nosso coração, nos sensibilizando, nos moldando, nos transformando em cada momento do culto, Senhor. Quando oramos, estamos sendo transformados. Quando cantamos, estamos sendo transformados. Quando ouvimos a Tua palavra, estamos sendo transformados. Tudo, ó Deus, na direção, ó Deus, de alcançarmos a estatura de varão perfeito, que é Cristo em nossas vidas. Ó Deus, somos transformados, ó Deus, no propósito, meu Pai, de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Este é o propósito da vida cristã. Não apenas nos salvar do inferno, não apenas nos salvar da condenação, não apenas nos salvar da morte eterna, mas nos salvar de uma vida corrompida pelo pecado, nos salvar de nós mesmos, nos salvar de um coração pecaminoso, corrompido, nos salvar, Senhor Deus, ó Pai, de uma inclinação, da inclinação para uma vida mundana. Meu Pai, em nome de Jesus, todos nós precisamos ser salvos de nós mesmos a cada dia, e isso acontece à medida que nós, ó Deus, nos aproximamos do Senhor, à medida que nós nos colocamos mais perto do Senhor, porque a Tua santidade, ela vai nos tocando, ela vai, ó Deus, trabalhando na nossa vida, ó Deus, e nos moldando para que sejamos filhos amados, filhos em quem o Teu coração se alegra, Senhor. E é isso que nós queremos, alegrar o Teu coração, aleluia. Por isso, Senhor, nós nos colocamos aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho amado, aleluia. Nós nos colocamos aqui como igreja do Senhor. Ó Deus, enche este lugar de glória, enche este lugar de unção, de poder, de graça. Ó Deus, manifesta-te no nosso meio. Toma, Senhor Deus, ó Pai, as nossas vidas em Tuas santas e poderosas mãos, Senhor. Renova a alegria daquele que talvez possa ter entrado triste neste lugar nesta noite. Renova a fé, o ânimo daquele que talvez entrou aqui nessa noite desanimado. Ó Deus, entrou aqui nessa noite, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, de certa forma, ó Deus, sem desânimo, sem entusiasmo.